Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos a presença aqui da nossa querida Vânia Moreira, nossa intérprete, e nós dois vamos passar algumas informações interessantes para vocês. Nós vamos continuar o assunto de máquinas simples, essa é então a segunda parte da nossa aula, e essa aula é voltada para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Qual é o principal objetivo desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse reconhecer alguns tipos de máquinas simples e compreender qual a utilidade dessas máquinas. Bom, e é isso que vamos fazer agora. Para tanto, nós vamos apenas relembrar o conceito de máquinas e rapidamente relembrar um pouquinho do conceito da aula anterior, quando a gente falou de máquinas simples e demos alguns exemplos. Então, na aula passada, eu já havia dito para vocês isso aqui, ó, que as máquinas são qualquer objeto ou instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas, transformando energia ou transmitindo forças de um ponto ao outro. Então, quando nós pensamos em qualquer tipo de objeto, complexo ou não, que ele facilite as nossas tarefas, né, que facilite o nosso trabalho, nós estamos falando de uma maneira geral de máquinas. E na aula anterior nós também falamos o conceito de máquinas simples, que vale a pena relembrar aqui, uma vez que estamos continuando esse assunto. O que são as máquinas simples? Olha aqui. As máquinas simples são constituídas de uma só peça, representadas por ferramentas, tais como essas aqui. Alavancas, martelos, tesouras e roldanas. Inclusive, o foco da aula anterior foi em alavancas. Falamos bastante aí de alavancas, falamos nos tipos de alavancas e nós sabemos o tanto que as alavancas são fundamentais no trabalho humano. Bom, continuando então, depois de falar de alavancas na aula anterior, nós agora vamos falar de um outro tipo de máquina simples, que é o plano inclinado. O plano inclinado, mais simples, foi possível, o plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça que não possui nenhuma parte móvel. É uma superfície plana, rígida e inclinada. Vou fazer um desenho simples aqui. O que seria essa única peça representando um plano inclinado aí, o mais simples possível? Ah, professor, mas isso aí é um triângulo. Pensa numa rampa. Quando a gente pensa numa rampa, a rampa é para facilitar com que algum objeto possa passar de um nível ou mais baixo, né, dessa região aqui, ó, para uma região elevada, ou o contrário, né, para descer com esse objeto desse ponto aqui mais alto para o ponto mais baixo. Então a rampa facilita esse processo e o plano inclinado, se você pensar em rampa, você está pensando num modelo bem adequado para representar o plano inclinado. Aqui você repara então que o plano inclinado ele é uma única peça, né? Deixa eu até apagar aqui essa parte aqui. Essa única peça aqui é um plano inclinado mais simples possível, que forma uma espécie de rampa que vai facilitar o nosso trabalho, ou de deslocar um objeto aqui neste sentido, ou neste sentido. Então, está aí um plano inclinado. Ok. Ainda falando de plano inclinado. Bom, essas características de ser um objeto único, simples, vai fazer com que a força aplicada para elevar ou descer o objeto seja menor do que seria uma força necessária sem o uso desse plano inclinado. Então, se você quiser pegar um objeto do chão e levantar, um objeto ali, vamos supor que ele tem ali 10 quilos, você quer pegar ele e colocar em cima do guarda-roupa. Não é fácil, você tem que pegar ele aqui no sentido vertical aqui, né, subindo aqui, para colocar em cima do guarda-roupa. Agora, se você tiver uma rampa
e esse objeto ele escorregar facilmente nessa rampa, você pode ir empurrando ele na rampa até ele alcançar a parte superior do guarda-roupa. Então a rampa vai ter esse papel de reduzir a força que você precisa utilizar para trabalhar com o objeto ou de uma região mais baixa, por assim dizer, para colocar numa região elevada. E também para descer ela, né? Se você for pegar ela lá em cima do guarda-roupa e for colocar no chão, você gasta uma certa força. Mas se você tiver uma rampa, você pode vir escorregando nessa rampa esse objeto e aí você vai facilitar muito o seu trabalho. Está aqui um plano inclinado, aqui um esquema mais bem feitinho aqui. O que esse esquema está mostrando aqui então? Aqui nós temos aqui uma espécie de uma caixa, né? Está aqui a caixa, essa caixa azul. E essa seta aqui, ó, vou até ampliar ela, ela está indicando para o lado que você está fazendo uma força nessa caixa e, portanto, o lado que você está movimentando essa caixa. Você está, vamos assim dizer, subindo essa rampa, né? E essa rampa, apesar de eu escrever rampa, é o que representa o que nós chamamos de plano inclinado, que vai realmente reduzir a força necessária para elevar esse objeto aqui de um ponto mais baixo, que seria esse ponto aqui, no caso aqui, para um ponto mais alto. Ok, então isso é um plano inclinado, é uma ferramenta muito simples. Quando a gente pensa em alavancas, que nós vimos na aula anterior, e a gente ainda pensa em plano inclinado, e aí você já começa a entender como que podem ter sido construídas, né, as pirâmides do Egito, por exemplo. Com ferramentas muito simples, que são máquinas simples, como rampas, como alavancas, mas que facilitavam e diminuíam muito a força necessária para erguer aqueles blocos gigantes. Então essas são algumas das ferramentas, inclusive aí, que eram utilizadas na época. Cunha. Bom, o que seria a cunha? É um resultado da associação de dois planos inclinados. Então, a gente acabou de ver plano inclinado. Tem que ter uma associação de dois. Daqui a pouco eu vou mostrar como que é isso. Esses planos inclinados, apoiados um no outro, pela sua base, formando um objeto pontiagudo. O que nós temos de exemplos aí de cunha, que formam objetos pontiagudos? Nós temos as agulhas, os pregos, as enxadas, as facas. Vamos ver como é que é isso? Está aqui um prego. Um prego é um tipo de cunha, certo? Aonde que está esses dois planos inclinados, professores? Olha aqui, eu olhando o prego aqui de pé, a gente tem que pensar que esse ponto aqui está inclinado, não é verdade? Então aqui a gente tem um plano inclinado de um lado, outro plano inclinado de outro, e esse encontro desses dois planos inclinados é que vai formar essa ponta aqui, né? Fazer com que esse objeto seja pontiagudo. Então, a cunha trata-se então de uma junção de dois planos inclinados que vão gerar uma ponta. Se eu olhasse esse prego nessa posição aqui, ó, aqui agora viria os dois planos inclinados. Ó. Não ficou maravilhoso não, mas é isso, o plano inclinado. Juntando dois planos inclinados, você vai formar uma cunha. Essa é a ideia, e o prego é um representante. A parte afiada da faca é isso também. Na verdade, a faca, ela na base aqui de cima, ela é um pouco mais grossa, ela vem afinando dois planos inclinados até se encontrar, fazendo com que ela tenha aquela parte mais afiada que nós dizemos. E isso também trata-se de uma cunha. Temos também os parafusos. O que são os parafusos? Consiste em um plano inclinado enrolado sobre si mesmo. Professor, parece que tudo é plano inclinado. De certa forma, todos têm relação com plano inclinado. Então, olha só, é um plano inclinado enrolado sobre si mesmo. O parafuso se encaixa no local desejado, sem que seja necessário aplicar muita força sobre ele. Então, mais um objeto para a gente economizar força aí. Até interessante pensar lá no prego, que a ponta do prego, ela faz com que a gente gaste muito menos força para fazer com que aquele prego entre na madeira, não é verdade? Então, ali também você está reduzindo a força necessária. Os parafusos também vão permitir que você reduza a força para inseri-lo numa madeira ou numa parede.
Acontece que essa ideia aqui dele ser um plano inclinado enrolado sobre si mesmo, às vezes não é muito claro e eu vou mostrar aqui. Temos aqui um parafuso. Reparem aqui, ó. Isso aqui não é um plano inclinado? Olha só como é que está inclinada essa reta que eu fiz. Só que ela passa por trás do parafuso aqui, ó, e vem aqui outro plano inclinado. Aí passa por trás do parafuso, outro plano inclinado. Passa por trás do parafuso. É como se fosse assim, ó, um plano inclinado, aí ele girando sobre si mesmo, formando vários planos inclinados. Então, cada descidinha dessa aqui, ó, é um plano inclinado, ó, na verdade, olha. Então, os parafusos são isso. Trata-se de um plano inclinado enrolado sobre si mesmo. Essa é a ideia aí de plano inclinado para explicar os parafusos, dada a importância do plano inclinado nas ferramentas, nas máquinas simples. Ok, rodas, a famosa invenção da roda, que tanto se fala, né? Que o homem, depois que ele inventou o fogo e depois que ele inventou a roda, aí as coisas andaram realmente muito rápido. Bom, a roda é um objeto circular que pode girar em torno do seu centro, né? Aqui no caso desse desenho eu representei o centro de cor amarela. A roda é capaz de transmitir de forma ampliada forças aplicadas em sua borda, a um eixo fixo no centro, tal como uma alavanca. Então, a roda, né? Além dela facilitar o deslocamento de objetos através de carroças, de carros, etc., a ideia da roda é que uma força aplicada aqui, ó, se você aplicar uma força aqui no lado mais externo, fazendo com que ela gire nesse sentido, essa força ela vai ser muito ampliada aqui no meio. Então, se nesse centro aqui dessa roda, vou colocar aqui de preto aqui, ó, se você tiver um eixo aqui ligado aqui para movimentar uma corda ou para movimentar algum outro objeto, você vai ter uma força nesse centro da roda ampliada. Inclusive as marchas de bicicletas, você vê algumas catracas um pouco maiores do que as outras, tem a ver com isso, que uma catraca maior, que é o caso desse lado externo da circunferência, uma catraca maior como essa, ela vai, com uma volta completa dela, ela vai gerar muito mais força aqui nesse centro. Então, quando você troca de marcha em bicicleta, o que faz aquela bicicleta ficar mais leve ou mais pesada é essa relação. Se você está pedalando numa coroa, né, muitos chamam aquilo de coroa, numa coroa maior, e lá na roda está pegando numa coroa menor, você vai ter um efeito. Se você está pedalando numa coroa menor e pega uma outra coroa maior lá na roda, aí você vai ter um outro efeito. Ou você vai deixar a bicicleta mais pesada, né? Ou mais leve, você vai ter que fazer mais força ou menos força. Então, tem uma relação aí também. E as roldanas, importantíssimas roldanas. As roldanas ou polias são um disco, que pode ser de madeira, de plástico ou de metal, e pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro, semelhante às rodas ali. Além de possuir uma gola por onde passa um cabo. Bom, eu vou mostrar isso agora mesmo, o que é essa gola. Mas antes eu vou começar aqui dividindo em roldanas fixas e roldanas móveis. Vamos falar das fixas, na hora que chegar o desenho eu mostro onde fica a gola ali. As roldanas fixas alteram apenas a direção da força aplicada, mas não reduz a força necessária para realizar um trabalho. Como assim, professor? Primeiro vamos ver o que é uma roldana no desenho. Olha como é que fica mais claro quando a gente vê uma figura, ó. Então aqui a gente tem aqui, pode imaginar que essa parte de cima aqui, ó, você pode pensar que é o teto de uma casa, não sei. E aí você tem ligado a ela essa roldana verde aqui, ó. Que eu vou circular ela também de amarelo. Tá aqui a roldana. Essa corda aqui, ó. Vou continuar com a cor branca para a corda. Essa corda aqui, que tá vindo aqui, ó. Ela passa aqui, ó. Por um pequeno espaço que tem dentro dessa roldana que a gente não consegue enxergar daqui. Que é o que a gente vai chamar de gola. É aqui que é a gola. É onde encaixa esse cabo dentro da roldana. E esse cabo, então, vai estar puxando aqui, ó, essa caixa aqui, no caso, que eu coloquei esse objeto amarelo aqui. E a força que a gente vai estar aplicando é nesse sentido aqui, ó. Para a direita de quem está assistindo essa imagem. Então, a força está sendo aplicada aqui para a direita,
para erguer essa caixa que está aqui. Acontece que esse tipo de roldana, ela é fixa, ela está fixa aqui, ó, está fixa aqui nesse teto, certo? Então ela tem a seguinte característica. Você está puxando essa caixa ali, puxando através da roldana, puxando essa corda, e ela pendurada no teto lá. Você não está fazendo menos força do que se você fosse pegar a caixa do chão. Só que abaixar e pegar a caixa do chão é uma posição ruim. Então o que esse tipo de roldana vai fazer? Vai facilitar a sua posição para levantar aquela caixa. Ela vai ser uma posição mais favorável, vai facilitar o seu trabalho nesse sentido. Mas se essa caixa tiver 10 quilos, eu vou falar em newtons, tá? 10 newtons tem a ver com 10 quilogramas força, tá? Que tem a ver com a gravidade puxando 10 quilos. Então, se essa caixa tiver 10 newtons, a força que você tem que fazer para puxar ela continua sendo 10 newtons. Sei lá, para deslocar ela 1 metro. Então, a rodana fixa, ela facilita essa posição para você trabalhar com aquele peso, mas não reduz a força. Aí que entram as roldanas móveis. As roldanas móveis, elas têm uma vantagem. Pelo menos uma das extremidades do cabo é fixada. O corpo que se deseja mover é preso ao eixo da roldana. E cada roldana móvel implica na redução da força pela metade. Então, cada roldana móvel que você colocar no seu sistema ali, você vai reduzir a força necessária para fazer aquele trabalho, para levantar aquele peso, sei lá, você vai gastar a metade da força. Vamos ver como é que é isso num desenho aqui. Nesse desenho aqui, nós também temos uma roldana fixa, eu deixei ela aqui, está aqui, né? Roldana fixa. A força está para o mesmo sentido, eu estou puxando essa corda aqui nesse sentido. Só que agora, a gente vai ter uma roldana móvel aqui, ó. Tá vendo que ela não está presa na parede nem nada? Ela é uma roldana móvel, ela está presa, ela está apenas nos cabos, o cabo está passando ao redor dela. Esse cabo aqui, ó, passa aqui por dentro dela, aqui na gola dela, mas ela é móvel, ela consegue rolar sobre esse cabo. E o peso que você quer carregar aqui, ó, você vai colocar agarrado nessa corda aqui que passa por dentro. Está aqui o objeto, e ela está agarrada, então, nessa corda aqui, ok? Essa roldana móvel faz com que você gaste a metade da força que você precisaria para levantar essa caixa. Então, se essa caixa tem 10 newtons de força, você precisaria apenas de 5 newtons de força para levantar ela. Se tivesse mais uma roldana móvel ainda, você ia gastar a metade de novo. Então, você gastaria 10 sem a roldana móvel. Colocou uma roldana móvel, você vai gastar 5 newtons. Colocou outra, 2,5. E vai caindo pela metade. Cada roldana móvel que você for colocando para levantar aquele peso, você vai reduzindo a força necessária para levantá-lo pela metade. Então a roldana móvel é super, super útil, super usada nas indústrias e é o que nos permite, por exemplo, levantar tantas pessoas dentro de um elevador. O elevador é um sistema de roldanas móveis que faz com que aquele motor seja capaz de levantar todo esse peso. E finalmente as engrenagens, que é uma variante da roldana. As engrenagens são rodas dentadas utilizadas para transmitir o movimento de um objeto para o outro. Está aqui o desenho de engrenagens. Engrenagens a gente conhece muito bem. E também tem essa relação, se uma engrenagem é maior do que a outra, ela pode reduzir ou aumentar aquela força necessária. Aí vai depender de qual a engrenagem que está fazendo a força, né? Qual que está ligado diretamente no motor. Uma engrenagem maior ligada no motor, ela vai fazer com que aquela engrenagem menor faça muito mais força. E o contrário também pode acontecer. Se o motor estiver ligado nessa engrenagem menor aqui, ó, ela vai transmitir uma força menor para essa engrenagem maior. Vai fazer uma força menor nessa engrenagem maior e vice-versa. Engrenagem era só isso mesmo, era só para vocês terem uma ideia do que é uma engrenagem. O foco hoje mais era no plano inclinado, era mais na cunha e era mais nas roldanas fixas e móveis. É isso, aqui os pontos principais da aula de hoje. Nós falamos de ponto inclinado, falamos dos parafusos, nós falamos das rodas e roldanas e fechamos aqui com uma ideia geral sobre engrenagens.
Aqui algumas referências bibliográficas, caso você se interesse por mais detalhes sobre o assunto. Mais um pouquinho. E é isso. No mais, eu desejo a vocês todos bons estudos.